de parecer o Bayern de Munique, sabe? Aquela, ó, meu amigo, o que você tem é para atropelar todo mundo. E que a concorrência não fique brava. Eu não estou dizendo que vai acontecer isso. Eu estou dizendo que a expectativa nessa ambiente rubro-negro é esse. Ele entendeu isso ontem? Ou você acha que ele já sabia que qualquer mínimo deslize, o lombo assaria? Ele já sabia, mas ele não tinha experimentado. Sim. Então, agora ele tem, né, uma ideia bem mais elaborada do que é esse problema e do que é esse dia a dia. Vamos lá. O elenco do Flamengo de 2019 deu ao Jorge Jesus, já no final da sua carreira, parte final, né, não significa que vai acabar a semana que vem, mas parte final, o melhor time da sua vida. E o elenco do Flamengo de 23 dá ao Vitor Pereira, que está no meio da sua carreira, o melhor time que ele já dirigiu. Não tem dúvida em relação a isso aí. Ah, mas como que você vai comparar? Você vai comparar pela qualidade dos jogadores, nome a nome. É isso que você vai comparar. Óbvio que você não vai comparar o que é um Flamengo em Madureira com os campeonatos nacionais pelos quais o Vitor Pereira dirigiu times em países diferentes na Europa. Mas, nome por nome, veja aí, não tem. Então, com isso vem a exigência fora do que é racional, fora do que é normal no futebol. Sim. Que o Paulo Souza, eu não sei, não sabemos que tipo de relação o Vitor Pereira tem com o Paulo Souza. Aliás, esse é um tema cada vez mais pertinente no futebol brasileiro. Cada vez mais treinadores portugueses estão aqui. A gente não sabe como eles dão. As conexões, né? Exato. A gente não sabe como eles se dão. Teve ali do Abel Ferreira com o Jesus, não somos da mesma turma, basicamente assim, tal, o que é absolutamente normal, porque se você fizer uma pesquisa entre treinadores brasileiros, muitos dirão não somos da mesma turma, né? E é assim que funciona. Há aquelas relações mais fortes e há aquelas relações de inimizade, talvez por algum episódio que tenha acontecido num ambiente competitivo absolutamente normal, corriqueiro, faz parte da natureza humana. A gente não sabe como é a relação entre o Vitor Pereira e o Paulo Souza, mas basta uma ligada para eles trocarem ideias, porque, como disse o Pedro nesse material que a gente acabou de colocar, naquele jogo, logo no início, terceira rodada do estadual, se não me engano, chamaram o Paulo Souza de burro. Ali já tinha o experimento, se não estou enganado, Everton Ribeiro pela esquerda. Isso, 3 zagueiros e ele de ala pela esquerda. Isso que era uma ideia inicial que o Paulo Souza tinha para começar a testar no campeonato estadual. Foi uma das coisas que funcionaram muito mal. E o Everton Ribeiro teve que conviver com essa situação, profissionalmente falando, basicamente até o dia em que o Paulo Souza foi demitido pela diretoria do Flamengo e o Flamengo tomou outro rumo com outra comissão técnica. Então, no momento em que, por uma circunstância, e essa circunstância foi explicada pelo Vitor Pereira na entrevista ontem depois do jogo, ele coloca o Marinho como lateral esquerdo, mas para jogar avançado como um atacante pelo lado, num trecho do jogo em que o Flamengo tinha muita gente na área do adversário para tentar um gol derradeiro, numa noite em que o Flamengo teve uma produção ofensiva muito abaixo da que deveria ter, não é o fato de não ter feito um gol, é não ter tido o volume, não ter tido o número de chances, os tais quase gols, que um time com essa capacidade técnica, enfrentando o Madureira, deveria ter. Não teve. Segundo jogo, já houve apupos. Ontem já, e hoje durante o dia também, a expressão maravilhosa, o professor Pardal, foi utilizada em relação ao Vitor Pereira, que está no seu segundo jogo de trabalho no Flamengo. A gente deve tratar isso como alguma coisa, é cultural, é assim mesmo e tal? Jamais. Isso é um exagero, é uma anomalia. Não pode ser tratado seriamente, mas acontece. Está acontecendo agora com o Vitor Pereira num período que, embora seja inicial, é complexo, porque ele tem pouquíssimo tempo para decidir troféus. É isso que ele vai fazer. Ele vai decidir o troféu da Supercopa com o Palmeiras, o troféu do Campeonato Mundial, é o que se imagina, o Flamengo estará na final, e o troféu da Recopa com o Del Valle um pouco depois. Tempo ele não tem. É preciso trabalhar nesses jogos. São sequências, extensões do treinamento. O Flamengo foi mal ontem. Algumas atuações individuais abaixo, entre elas a do Everton Ribeiro, que é um jogador
que nós conhecemos muito bem e que a torcida do Flamengo adora por aquilo que ele é capaz de fazer. Ontem esteve discreto, ao contrário do De Arrascaeta. O Arrascaeta não tomou uma decisão errada no jogo de ontem. A cada vez que ele pegou na bola, alguma coisa bonita e eficiente aconteceu. Impressiona, aliás, em relação a esse jogador, ontem nós falamos aqui também. Ele tinha um problema que o atrapalhava para treinar e jogar. Ele emendou a temporada 22 na Copa do Mundo, emendou a Copa do Mundo na temporada 23 e fez uma tremenda de uma apresentação ontem do ponto de vista individual. O De Arrascaeta realmente é um jogador impressionante. Mas o Vitor Pereira vai aprender, ou vai ter que aprender, a conviver com isso. E tem, pela questão do precedente do Paulo Sousa e o experimento mal sucedido com o Everton Ribeiro, a cada vez que o jogador for escalado completamente fora da sua natureza de futebol, a torcida vai mostrar que aquilo machuca. O Fábio Luciano estava aqui ontem, ele disse exatamente isso. O torcedor vê isso e fala assim, não é possível que está acontecendo de novo. Qual a importância disso do ponto de vista do time? Pequena. Basta as coisas funcionarem. Ontem ele explicou, já estou me estendendo aqui, o Felipe Luiz está fora, então nós estamos condicionados. Mas, um jogador canhoto, faz sentido? Faz sentido. O Marinho profissionalmente entrou lá, tentou fazer o melhor. E o Marinho detesta jogar pela esquerda. Você é canhoto, né, Zupac? Você de esquerda você conhece. Eu jogo de lateral. Eu sou ruim. Eu sou muito ruim. Mas o mercado egípcio está de olho em você. Ô, Zupac, sobre essa posição técnico do Flamengo, acho que deve ser a mais desejada hoje. Mas, ao mesmo tempo, ela traz uma pressão, uma coisa tão surreal, que deve ser difícil. Nelson Rodrigues precisaria estar vivo para escrever a dualidade que deve ser, conseguir, ao mesmo tempo, a pressão e a cruz que você vai carregar. Tão desejada, e eu tenho procurado separar as coisas e deixar as histórias que já passaram para trás, mas eu ia falar tão desejada a ponto de algumas pessoas deixarem a família de lado para assumir no Flamengo, como foi o caso do Vitor Pereira. Mas de fato, não tem, é claro que é o ponto alto, né, de um profissional hoje no futebol brasileiro, é comandar esse elenco, que é o melhor elenco do continente, é onde você vai ter mais chances de ser campeão, mas, por outro lado, existem esses desafios, né, de as pessoas terem a certeza, especialmente no campeonato estadual, que é um time da NBA jogando no NBB, que é o Golden State Warriors enfrentando o Pinheiros no NBB aqui. E que, por isso, tem que fazer 100 pontos de vantagem, qualquer coisa abaixo disso é vaia. E isso tem sido algo recorrente dentro do dia a dia do Flamengo, e é só você ver, e não é por acaso, que o técnico que começa o ano no Flamengo não termina. Não termina. O desafio do Vitor Pereira é, nessa era de ouro do Flamengo, de 19 para cá, ser o primeiro técnico que consegue terminar o ano. Né? Porque em 19, quem disputa o Carioca é o Abel, quem fecha o ano é o Mister. Em 20, o Mister abre a temporada, ele vai embora, quem fecha a temporada é o Rogério. Em 21, o Rogério abre a temporada, quem fecha é o Renato. Sim. Em 22, o Paulo Sousa abre, o Dorival fecha. E agora o Vitor vai tentar ser o cara que vai sobreviver a essa máquina de moer técnicos, que é a pressão, né? Não é nem o clube propriamente dito, é a pressão que gira em torno do Flamengo, onde vencer não basta, vencer o Carioca não basta, às vezes vencer a Libertadores e a Copa do Brasil também não basta, é preciso ser muito melhor do que os outros. O Flamengo jogou mal contra o Madureira. Dentro de todo esse contexto, é óbvio que o Flamengo deveria ter vencido o Madureira no jogo de ontem, mas a reação após um tropeço na segunda rodada é absolutamente desmedida, absolutamente desmedida. Enfim, acho que para o bem do Flamengo, o Vitor Pereira é malandro o suficiente para administrar a situação, e falou que no próximo jogo vai jogar todo mundo, mesmo cansado, porque o que ele está pensando não é agora, ele está pensando no Palmeiras, para poder pensar no Mundial de Clubes. E para pensar no Palmeiras na sua melhor condição, joga todo mundo no final de semana e depois ele mexe na parte física para que cheguem bem no outro final de semana. Tem novidade no mercado do Flamengo? Será que pinta mais um uruguaio, Facundo Pelistri? O Ninho do Urubu pode receber o jogador que é do Manchester United por empréstimo de uma temporada. O meio atacante disputou a Copa do Mundo do Catar, mas não tem tido muita oportunidade com o técnico Erik ten Stegen. O Botafogo também estava interessado no jogador, além de outros, do técnico Ten Hag.
Ter Stegen é um goleiro importante também, só que no Barcelona, amigos. O Botafogo também estava interessado no jogador, além de outros clubes europeus, porém a investida rubro-negra agradou mais o clube inglês. O jogador tem 21 anos e foi revelado pelo Peñarol. É isso. Nós vamos seguir o Sport Center.